partir de agora, na Niquelândia Web Rádio, o programa Palavra de Vida e Paz, uma tarde com Cristo, da Igreja Evangélica, abençoando as nações. Apocalipse, apresentação, Pastor Antônio Rangel. Boa tarde, aqui é o Pastor Antônio Rangel. Nós estamos com mais um programa Palavra de Vida e Paz. Esse programa traz para você uma palavra de fé nesta tarde, para o conforto do seu coração e uma tarde com Cristo. A leitura que nós vamos falar hoje é sobre o nosso Senhor Jesus, que é Mateus, capítulo 26, 36 a 46. Então, é importante que você participe conosco, que você nos ouça, que vai ser palavra muito interessante, muito abençoado, vindo da parte de Deus. E eu estou aqui, mais uma vez, para trazer uma palavra de fé, uma palavra de amor. E para nós é uma grande satisfação ter você nos ouvindo, aqui da nossa cidade, que é a Niquelândia, e outros lugares que possa estar nos ouvindo e participando conosco. Estarei daqui um pouco também fazendo uma oração, apresentando a sua família, apresentando os seus negócios, o seu trabalho, a sua vida, nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ouvir um hino agora e após esse hino estarei orando por você. Te desenganou, a justiça disse não ter solução. Sua vida parece caso encerrado, mas Deus tem o controle da situação. Sua esperança chegou no limite. A medicina engana e a justiça falha. Deus está contigo em meio a esta batalha. A vitória é certa, Deus não te esqueceu. A medicina engana e a justiça falha. Deus está contigo em meio a esta batalha. A vitória é certa, tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus. Na mão de Deus, na mão de Deus. Pra fé não existe limite, isso não é palpite, isso é fé em Deus. Tá na mão de Deus, tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus, tá na mão de Deus. Se a promessa não cumprir, creia, tenha fé, tá na mão de Deus. A sua família tá na mão de Deus. Seu casamento está na mão de Deus. A sua saúde está na mão de Deus. Todos os seus projetos estão na mão de Deus. O teu futuro não está perdido, está garantido, está na mão de Deus. A medicina engana e a justiça falha. Deus está contigo em meio a esta batalha. A vitória é certa, Deus não te esqueceu. A medicina engana e a justiça falha. Deus está contigo em meio a esta batalha. A vitória é certa, tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus. Pra fé não existe limite, isso não é palpite, isso é fé em Deus. Tá na mão de Deus.
está ouvindo pela Niquelândia Web Rádio o programa Palavra de Vida e Paz, uma tarde com Cristo, um programa da Igreja Evangélica abençoando as nações, Apocalipse, a apresentação do pastor Antônio Rangel. Amém, boa tarde. Vamos estar orando por você e daqui a pouco estaremos trazendo uma palavra, amém? Glorioso Deus e poderoso Pai, abençoa essa pessoa que está nos assistindo, Senhor meu Deus Santo, cada uma delas, ó Pai, que está participando, assistindo esse trabalho nosso, que é um trabalho, Pai amado, oferecido pela Igreja Evangélica Abençoando as Nações, a Igreja Apocalipse, e também, por intermédio da Niquelândia Web Rádio, com a cooperação do nosso irmão Igor. Eu peço, meu Deus, que abençoe cada um de nós, ó Pai, neste propósito. O propósito é levar uma palavra de restauração, o propósito é levar uma palavra de fé, uma palavra de comunhão. Por isso agora eu quero apresentar nas tuas mãos cada um dos nossos ouvintes, ó Pai. Onde eles estiverem, ó Pai, no seu trabalho, no seu emprego, no seu comércio, em sua terra, sua fazenda, dirigindo, por onde eles estiverem, meu Pai amado, entra com todas as providências na vida deles, ó Pai. Uns precisam que seja curado, entra com a providência da cura. Outros precisam, Pai amado, que resolva o problema conjugal, meu Pai, entra com esta providência em nome de Jesus. Problemas familiares, ó Pai, entra resolvendo esta causa, meu Pai. Outros passando por dificuldade, problemas financeiros, vá abrindo as portas, porque a Tua palavra é fiel, a Tua palavra é verdadeira, Pai. Assim como o Senhor tem feito em minha vida, na vida de muitas pessoas que eu conheço, ó Pai, e que eu não conheço também, faça na vida desta pessoa, Senhor meu Deus Santo, entrando com todas as providências que ela precisa e que ela necessita, Senhor meu Deus Santo. Eu peço e agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Esse programa que nós estamos fazendo aqui, ele é oferecido pela Igreja Evangélica Abençoando as Nações, aqui de Niquelândia. E esse programa ele veio para te abençoar. Então eu quero dizer para você que está nos ouvindo, além de você nos ajudar participando, ouvindo e tudo, é uma bênção para você, para sua família, é uma bênção para mim, para a nossa igreja, é uma bênção para todos nós, porque ele é um programa abençoado pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então eu quero te convidar, sempre que você puder, participe conosco, ouvindo, assistindo, recebendo a oração, e que venha ser uma grande bênção aí na sua vida. Eu peço que Deus venha continuar te abençoando. É muito importante você curtir, é muito importante você participar, para nós, E que Deus abençoe você. Daqui a um pouco nós vamos ver mais um hino. Daqui a um pouco estaremos trazendo uma palavra de fé que está lá no livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 36 ao 46. Amém? Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você.
Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O programa Palavra de Vida e Paz, uma tarde com Cristo, da Igreja Evangélica, abençoando as nações, Apocalipse, apresenta uma palavra de fé, com o pastor Antônio Rangel. Amém? Agora nós vamos trazer a palavra, né? E ela está aqui no livro de Mateus 26, o versículo 36 até o versículo 46. Uma palavra muito abençoada. Amém? Está dizendo assim: então chegou Jesus com eles em um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito.
Então disse-lhe: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse-lhe a Pedro: então nem uma hora podes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo a segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo a mesma palavra. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dorme agora, repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamo-nos, e eis que é chegado o que me trai. Amém, irmãos? Estamos vendo aqui o nosso Senhor Jesus passando por uma grande luta, de todas as lutas que ele passou na terra. O Senhor Jesus passou na terra desde criança, desde o seu nascimento. Depois teve que os pais ir com ele para o Egito, e depois foi passando por muitas dificuldades. Uma das horas mais difíceis que eu entendo que Jesus passou foi esta hora. Neste momento, nesta hora, o Senhor Jesus chamou os seus 3 discípulos, seus 3 apóstolos, que era mais próximo dele, e levou mais além para ir para o monte do Getsemane e está ali para cuidar dele. Enquanto ele estivesse orando, ele queria que Pedro e os outros 2 discípulos, ficasse ali em vigília, ficasse ali atento, porque ele estaria em uma grande angústia. A alma do Senhor Jesus estava passando por uma grande perseguição na área espiritual e aguardando os seus inimigos a vir buscar a ele. Jesus já sabia daquilo, Jesus já tinha a convicção daquilo, ele veio para isso. Mas Jesus ali estava como um homem, como um ser humano, sentia dor, sentia angústia, sofria, E agora ele foi ali para entregar ao Pai em oração, para passar pela grande luta que ele passou, e foi chegar até a cruz. Então eu quero dizer para você, meu irmão, o meu pecado, o seu pecado, o pecado do mundo inteiro, o Senhor Jesus pagou ali. Primeiro ele teve uma angústia grande, uma tristeza tremenda, Ele sentiu o que um homem poderia sentir naquela situação. Então o Senhor Jesus Cristo falou: olha, eu vou ali, vou orar, vou interceder, vou falar com o Pai. E a palavra de Deus diz que ele ficou, deixou seus 3 ali e foi, ajoelhou, prostrou sobre a terra o seu rosto e ficou numa angústia tremenda. A palavra de Deus diz que teve uma certa hora de oração, dessa angústia, que o Senhor Jesus suou sangue. Imagine a angústia que o mestre passou. Sabe por quê que ele passou por isso? Sabe por quem ele passou? Por mim e por você. Jesus sabia que nós não teríamos nenhuma condição de termos salvação. Não. Jesus sabia que nós não teríamos nenhuma condição de receber uma cura se não fosse por ele. Jesus sabia que no projeto do Pai, que fez a terra, fez o universo, fez tudo, criou tudo, e agora criou o homem à sua imagem e semelhança. Então o projeto do Pai era fazer o homem à imagem e semelhança dele, para um dia resgatar esse homem, resgatar essa pessoa,
resgatar o ser humano. Mas o homem entrou em contradição, pecado. O homem desobedeceu a ordem da criação de Deus e começou a crer no seu propósito, né, no seu próprio propósito. Começou a crer nele próprio e esqueceu da existência de Deus na vida dele, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança para ser uma bênção, para ser abençoado. E nós vemos lá no início, lá em Gênesis, falando que Deus criou o jardim do Éden, fez o homem, colocou o homem no jardim do Éden, para que o homem pudesse administrar o jardim do Éden. Porém o homem pecou, né? A palavra de Deus diz que o homem saiu do propósito de Deus. Agora ele entrou em pecado. E o pecado gera morte. Tem uma passagem na Bíblia que diz que o salário do pecado é a morte, porque o pecado gera morte. O pecado é destruição. Então o homem estava destruído. O homem já não tinha mais jeito para ele. Ele estava fora do projeto de Deus. Até que Deus um dia enviou seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para resgatar esse homem, para resgatar a mim, para resgatar a você, para que possamos reaver o que Deus fez no início, a nossa salvação, a nossa morada celestial. Deus fez o homem não para ficar na terra, Ele fez o homem para morar com Ele. Ele fez o homem ser importante, criado por Ele, que na verdade quando Deus falou as outras coisas, Deus falou haja, foi pela palavra, ouve sol, ouve lua, ouve tudo que possa ouvir, nós possamos ver. Deus falou haja, mas o homem ele trabalhou com o mundo. Ele fez o homem da forma trabalhada, ele cuidou da perfeição do homem, ele cuidou da afeição do homem, ele cuidou da alma do homem, ele cuidou do sentimento do homem. Deus fez tudo para que o homem fosse semelhante a ele. E o homem caiu em pecado, e agora ele envia o seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que veio pagar um preço que o homem não teria condição. Eu não tenho condições. Nenhum homem tem condições de pagar o preço da redenção, o preço da nossa salvação. Foi necessário que ele transformasse em homem, viesse como filho, né, o nosso Senhor Jesus Cristo, homem, nasceu como homem, viveu a vida como homem, passou as pelejas que um homem passa, porém não pecou. Porque Deus queria o homem como Jesus Cristo, que não pecasse. Ele não pecou, mas sofreu a consequência dos pecados. Sofreu a consequência minha, sofreu a consequência de você, sofreu a consequência de tantos quantos já partiram. Ele sofreu, por isso que quando ele foi orar, nesse momento que ele foi orar, o Senhor Jesus Cristo estava recebendo o meu pecado. O Senhor Jesus Cristo estava recebendo o seu pecado, e era ali, ele estava pagando um alto preço pelo meu pecado, e pelo seu pecado, pelo pecado do mundo inteiro. Jesus Cristo não fez exceção de pessoa, não. Ele morreu pelo mundo inteiro, e agora ele falou: Pai, está consumado, né? Ali na cruz, ele falou: Pai, está consumado. Eu consegui fazer o que era necessário para que o homem tivesse a salvação e tenha a salvação. Agora vai depender do próprio homem. Glória a Deus e aleluia. Depende de mim agora, meu irmão. Depende de você, minha irmã. Depende de você, jovens. É sua decisão. E o que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Crer unicamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedir perdão pelas nossas faltas, receber o Espírito Santo, que Ele que vai nos conduzir ao conhecimento da palavra, Ele que vai nos conduzir à presença de Jesus Cristo, Ele que vai nos dar essa grande sabedoria para decisão. Agora é necessário que você decide, minha irmã, é necessário, você que está me ouvindo aí, que você tome uma decisão, porque o seu problema tem jeito para ele, o seu pecado tem perdão para ele. A sua enfermidade, esse Jesus que sofreu tudo isso, já levou a
as nossas enfermidades. Então ele tem condições de te curar, sim. Ele tem condições de te libertar, de tirar da garra do inimigo, né? O inimigo, ele faz tudo para te derrotar. Mas eu quero dizer uma coisa muito interessante. Ele jamais poderá te derrotar se você não aceitar isso. O inimigo jamais poderá te derrotar se você não der uma brecha para isso. Se você estiver na posição da salvação, se você estiver na posição de libertação, crendo no sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nenhum inimigo, nem humano, nem espiritual, possa te derrotar, porque o Jesus Cristo já nos deu essa vitória. Ele sofreu por isso, ao ponto de falar: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus já começou a sentir a dor, não foi lá na cruz, não. A cruz foi a consumação de toda a dor que ele começou a sentir, dessa oração, que ele já sentia angústia, ele já sentia tristeza, e ele chegava ao seu discípulo, que ele confiava, colocou aqueles 3 discípulos ali: fica aí, vigia aí, né? Porque eu vou estar ali falando com o Pai. Quando ele estava ali naquela angústia, naquela dor, o seu discípulo dormia, tinha sono. Aquele ambiente, aquele lugar foi tão pesado, foi tão triste, que os discípulos não conseguiam ficar acordados. Tem gente que fala assim: mas o discípulo ficou desleixado, o discípulo não estava preocupado. Ele estava acompanhando o mestre, ele estava ali para ajudar o mestre, mas aquela carga de pecado humano foi tão forte ali, que eles tinham sono, pesavam. O próprio Jesus falou: agora vamos, e vocês vão descansar, porque o inimigo já vem me procurar. Meu irmão, meus amigos, meus parentes que estão me ouvindo, está ouvindo aí em Brasília, está ouvindo em Goiânia, está ouvindo em Goianésia, está ouvindo aí no Nordeste, irmãos de fé, amigos. Isso que nós fazemos de levar o Evangelho, isso que nós fazemos de pregar o Evangelho, é muito pequeno, muito pequeno. Nós temos condições sim de levar esse Evangelho, ainda que alguém queira proibir e outros querem, né? Mas nós temos condições. Deus nos deu essa condição, e não nos deu ela de qualquer jeito, não. Ele pagou um preço muito alto, pagou um preço muito grande. Começou a angústia lá na oração difícil para o nosso Senhor Jesus, oração difícil para ele falar com o Pai. Era tanto empecilho ali, não era só dos 3 não, o empecilho do inimigo. O inimigo estava ali fazendo tudo o que fosse possível para o nosso Senhor Jesus desistir, porque ele poderia desistir, sim. Ele poderia: não vou resolver o problema do homem, não, o homem é mau, o homem, por mais que a gente faz, ele é mau. Mas ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você. Ele te ama, ele nos ama, e ele passou por aquela grande peleja até chegar o momento de ir embora. E nessa ida embora, os discípulos, né, foram com ele, os 3 e os demais que ficaram mais embaixo foram com ele. Mas a partir daquele momento, o inimigo veio ter um encontro com Jesus, já para levar ele, para condenar, para levar para a cruz, né? Achando que iria derrotar o nosso mestre ali, achando que iria derrotar o Senhor Jesus Cristo ali naquela cruz. Não, aquela cruz foi consumado, foi pago, preço alto, preço que eu não consigo, preço que você não consegue, preço que lei nenhuma consegue, mas a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em espírito e verdade, conseguiu, né? E ele foi morto ali naquela cruz, 3 dias ficou, e ao 3º dia ressuscitou, para que nós venhamos também ter a ressurreição da libertação, a ressurreição da salvação, a libertação da cura. Nós temos todas as libertações, porque Jesus concluiu naquela cruz aqui, que está falando no livro de Mateus 26, 36 a 46, está contando aqui um texto dizendo que o Senhor Jesus Cristo cumpriu. Foi fácil? Não foi, não é e nunca será. Mas ele conseguiu.
Ele veio num propósito de conseguir. E alguém pensa, mas foi muito fácil, ele era o Filho de Deus. Mas nesse momento ele conseguiu pagando como homem, sentindo dor, sentindo angústia, sentindo perseguição, né? Muitas vezes sede, outras vezes até necessidade de comer, outras vezes lutando para ressuscitar alguém, lutando para expulsar o demônio de alguém. Foi uma luta. O Senhor Jesus foi uma luta. Nós sabemos que quando alguém chegava no Senhor Jesus para receber alguma bênção, principalmente libertação, nós vemos que Jesus não tinha ali um projeto de oração toda a vida para expulsar o demônio. Ele já autorizava e expulsava. Por quê? Porque ele concluiu tudo isso no monte, orando no monte, buscando. O momento de Jesus de oração era um, o momento de Jesus de libertação, restauração, salvação e cura era outro. Quando Jesus ia fazer essa obra, ele já estava preparado para isso. É por isso que eu e você, que fazemos o trabalho do Senhor Jesus Cristo aqui, pregando e anunciando, precisamos estar constantemente em oração. Precisamos estar constantemente em consagração e jejum. Porque uma certa vez a palavra aqui do Senhor Jesus diz que alguém procurou os seus discípulos para que fosse expulso um demônio de um filho dele, e eles não conseguiram. E era discípulo de Jesus, andava com Jesus, ouvia Jesus, pregava a palavra de Jesus, anunciava Jesus, mas eles não conseguiram. E pelo que eu entendo, eles ficaram muito envergonhados quando aquele homem chegou no Senhor Jesus e falou: olha, eu até procurei os seus discípulos, mas eles não conseguiram. Mas o que Jesus falou para eles? Sua fé é fraca, sua fé é pequena, é necessário que a sua fé cresça, é necessário que a sua fé aumenta, e isso é com oração e jejum. Então tem coisa, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos preparar, principalmente nós que temos a missão de levar uma palavra de libertação e de cura, uma palavra de salvação. Precisamos estar preparados. E quem nos prepara é o Espírito Santo. Mas como Ele nos prepara? Quando nós nos doamos em sacrifício. Sacrifício de oração, sacrifício de jejum. Esse tipo de sacrifício que Deus quer. Então eu quero dizer para você que está nos ouvindo agora, que se encontra enfermo aí no hospital, aí na sua casa mesmo, ou por onde você estiver, esse sacrifício que Jesus falou e fez, Ele te cura. Pelo nome de Jesus você será curado. Vai ser curado, basta você crer e tomar uma decisão, né? Tem pessoas que falam assim: fulano, ora por mim, fulano, ora lá por mim lá na igreja, mas não vai, mas é necessário que nós vamos na igreja. Por que é interessante ir na igreja? Porque naquele tempo nós tiramos um tempo para estar unicamente, exclusivamente servindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está no controle, então pra que temer? Te dá forças pra andar, você não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você, cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da sua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Enquanto tu adora, Deus vai respondendo. Enquanto tu adora, Deus está fazendo. Olha, não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele
programa Palavra de Vida e Paz, Uma Tarde com Cristo, apresenta o Momento da Oração com o pastor Antônio Rangel. Amém? Aqui eu vou passar para vocês o nosso endereço aqui em Niquelândia. Nossa Igreja Evangélica Abençoando as Nações, Igreja Apocalipse, fica na rua Antônio de Souza Basto, quadra 6, lote 9, setor Planalto, Centro. E nós temos culto no domingo, a partir das 8h30, escola dominical. E às 19 horas o culto da família. E você é nosso convidado para participarem conosco. É muito importante a sua visita. Temos também nas quarta-feiras, às 19 horas, a nossa campanha O Milagre da Multiplicação, né? Essa será nesta campanha, esta quarta-feira, que vem agora amanhã, será a última quarta-feira. E a próxima quarta-feira nós teremos outras campanhas que vai ser anunciado. Mas todas as campanhas é uma bênção. É importante você participar dessas campanhas, porque Deus tem abençoado, inclusive aqui em Niquelândia, tem abençoado as pessoas que têm participado, porque faz um propósito. E quando nós fazemos alguma coisa na nossa vida com proposta, acontece. Então, com Deus na frente, nós vamos vencer as batalhas, os problemas, a dificuldade, vai ser curado, vai ser liberto, vai ser próximo, porque o nosso Deus era um Deus bom, um Deus de amor. Então você é nosso convidado a estar nesses dias em nossas igrejas aqui em Niquelândia, amém? Estarei orando por você agora e Deus vai abençoar você, e depois dessa oração será terminado o nosso programa de hoje, né? E na sexta-feira teremos mais um programa em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim Ele permitindo, amém? Amado Deus e poderoso Pai, abençoa essa pessoa que ouviu esta palavra, essa pessoa que ouviu esses hinos, essa pessoa que participou também da primeira oração. Agora eu quero que o Senhor abençoe eles, ó Pai, dando eles força, dando eles vitória em todo o seu projeto de vida. Eles que ouviram o que Jesus fez e vai crer no Senhor Jesus, vai ser abençoado. Então, meu Deus, abençoa, visita cada um deles agora. E eu te agradeço por esta oportunidade, nesta tarde de Cristo, né? Abençoa também o nosso amigo e irmão Igor, que está ali operando, e que Deus abençoe ele grandiosamente. Abençoa aqui o nosso o Dr. David Charles, ele que nos oferece essa oportunidade, dá ele muita força e vitória. Nós pedimos pela graça e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Você ouviu pela Niquelândia Web Rádio o programa Palavra de Vida e Paz, Uma Tarde com Cristo, um programa da Igreja Evangélica Abençoando as Nações. Apocalipse, a apresentação do pastor Antônio Rangel. Até o próximo programa.